20 quilómetros de Almeirim, histórica competição do calendário nacional de estrada na terra da Sopa da Pedra. As distâncias dos 20, naturalmente, mas também os 10 quilómetros e uma caminhada, ou seja, uma jornada desportiva para todas as condições atléticas. E tudo pronto para a partida. Os 10 e os 20 quilómetros a saírem juntos, bem no centro de Almeirim, uma partida que tinha em Rosa Mota quem ia dar então esse tiro de partida, depois ia estar presente na caminhada, mas aqui a dar início a esta edição, a 38ª edição deste evento mítico em Portugal, e a termos este início bem rápido nos primeiros metros, com alguns atletas a aproveitarem aqui, como é o caso do Luís Cipriano, da Brigada do Reumático, para se colocar na frente da corrida nestes primeiros metros, e outros nomes como o Pedro Ferreira de Vermoil, o Pedro Almeida do Clube Novo Banco, ou o Alexandre Pereira, que víamos ali de laranja, da Associação Desportiva do Núcleo de Oeiras. Esse sim iria estar a lutar pelos primeiros lugares até ao final, mas claro, alguns atletas de uma forma mais divertida a colocarem-se aqui na frente da corrida nos primeiros metros desta prova, que tinha muito público, num excelente dia para correr em Almeirim, nesta zona central de Almeirim, junto também a um parque bem bonito, o Parque Alfredo Bento Calado, ou à Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval. Tinha o início da prova dos atletas a irem no sentido da zona norte de Almeirim, lembrando que para esta zona norte, que depois tem perto zonas também como as piscinas ou o estádio municipal, tinha então a frente da corrida, onde vemos aqui o líder para os 10 km, Alexandre Ferreira, da Associação Desportiva do Núcleo de Oeiras, estudante em Rio Maior, ele com uma carreira no atletismo muito focada nos 800, nos 1500 metros ou no corta-mato. Ele este ano estava também presente na milha, na Marinha Grande, no Nacional de Milha, e liderava estes 10 quilómetros na parte inicial da prova, nessa aproximação a essa zona que falávamos há pouco, da zona norte de Almeirim. Vemos bem a dimensão deste pelotão a estender-se aqui em Almeirim. E a frente feminina, Daniela Inácio, da Juventude Esportiva Almansor, nos 10 quilómetros de equipamento aqui azul que vemos nas imagens, a ter depois perto nomes como Luísa Jorge ou como Joana Hipólito nos 10 km. Íamos aos 20 km. Dulcineia Silva, uma atleta com longo historial na corrida em Portugal, já lá vão os bons aninhos, desde que em 2014 fazia as suas incursões pela maratona, na maratona de Badajoz, com um longo currículo de maratonas realizadas, como foi o caso de 2019 em Sevilha, com 3 horas e 5. Colocava-se na luta pelo pódio, porque depois na frente da corrida, Rita Furtado, que vemos nas imagens, depois de um mês de outubro, em que na semana anterior tinha vencido a prova em Alhandra da corrida de Simpor com 40 minutos e 2 segundos, e no início do mês ser quarta no Grande Prémio de Valgrande em Odivelas, colocava-se destacada no início da prova, uma atleta que tem cerca de 15 maratonas no seu historial das corridas. Foi mãe em fevereiro de 2024 e a regressar às provas em grande forma, quando íamos aqui a este grupo onde tínhamos a frente dos 20 km e o segundo homem dos 10 km que vemos nas imagens, César Isidro, que venha nesta segunda posição para os 10 km de equipamento azul, que o vemos aqui nas imagens, o homem do Clube Atletismo de Óbidos, que tinha estado no Campeonato da Europa de Masters na Madeira na semana anterior, onde foi sexto nos 10 km com 34,21. Encontrava aqui outros atletas que tinham estado nesse Campeonato da Europa, como o caso de Nuno Lopes, que vamos falar mais à frente. Estamos a acompanhar os históricos 20 km de Almeirim. Vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui a madrinha da prova, campeã olímpica da maratona em Seul 88, Rosa Mota. Olha, senti-me muito feliz por a organização continuar com este evento, que já é uma festa, eu diria que é uma festa desportiva familiar. E depois temos as opções dos 5, dos 10 e dos 20, e estou muito grata por todos os patrocinadores continuarem a apoiar esta corrida, porque sem patrocinadores é difícil manter uma corrida que já tem uma idade, embora jovem, mas para uma prova desportiva é ótimo. E aquilo que eu desejo é que a organização continue
e que as pessoas continuem a aparecer, porque isto é uma festa. E estão a fazer bem à saúde, estão a conviver e vão provar a sopa da pedra. E voltamos à estrada. Com o grupo que tentava chegar à frente da corrida nos 20 km, Vítor Cerqueira do Ponte Rolense, Ricardo Gomes de Santiago, também Rui Alves do Guilho Vai, Luís Rufino do Clube Esportivo em Movimento, tentavam chegar a este grupo, onde aqui vemos os dois atletas da frente dos 10 km, que tinham depois João Plácido na terceira posição, mas César Isidro aqui a tentar colocar o ritmo e a ter depois à frente os dois homens da equipa de Setúbal, do União de Futebol, Comércio e Indústria, Nuno Lopes, que há pouco falávamos dessa presença na Madeira, onde foi campeão da Europa de Masters 35, tanto nos 10 mil metros como na meia maratona, e a ter aqui a companhia de Bruno Santos, seu colega de equipa, a passarem os dois juntos aqui nessa zona, depois onde correu a partida. Bruno Santos, em setembro, que tinha estado na quarta posição do Grande Prémio de Atletismo Senhora de Aires, em Viana do Alentejo, estavam juntos e logo atrás os dois homens que lideravam então os 10 km. Voltávamos a ver a frente feminina para os 20 km, Rita Furtado, que há pouco falávamos dessas maratonas e antes de ser mãe, em fevereiro de 2024, tinha sido sétima, por exemplo, na Ecomaratona de Lisboa, ou feita a Maratona de Aveiro com 3 horas e 31, e pelos anos 2020 ou 2019, 3 horas 15 em Sevilha ou 3 horas 10 em Lisboa, e aqui estava destacada na frente da corrida quando vemos esta imagem aérea lindíssima de Almeirim, e Dulcineia Silva, que estava na segunda posição das mulheres nos 20 km, a manter-se nesse segundo lugar. Ela já este ano 12ª na corrida dos sinos em Mafra. E na reportagem escutamos também Pedro Ribeiro, ainda presidente da Câmara Municipal de Almeirim. Tivemos aqui este colorido todo, recebemos mais uma vez milhares de pessoas que vêm a esta prova, que já é uma prova mítica, mas ao mesmo tempo também vêm por outros fatores, vêm visitar a cidade, vêm visitar o concelho, vêm pela nossa gastronomia, e nós fazemos do atletismo efetivamente uma grande festa. E vamos lá então para o desfecho da distância curta de 10 km. Daniela Inácio estava isolada com 1 minuto de vantagem na frente da corrida no início do ano. Um novo recorde aos 10 km com 40,09 no Grande Prémio do Atlântico na Costa da Caparica em fevereiro. Depois, em maio, um 7º lugar no Nacional Universitário nos 5 km com 19,49,45, a voltar depois de uma lesão, e a ter na segunda posição Joana Hipólito da Associação Cultural Sambrazense do Algarve, sexta nos 10 km a meia maratona do Algarve no mês de outubro, no mesmo mês onde foi sétima na corrida cidade de Faro, e Luísa Jorge, este ano a representar o Industrial Desportivo Vieirense, com um ano onde já esteve no pódio da Corrida Liberdade em Vila Nova da Barquinha. Era a terceira, e víamos os dois líderes dos 10 km, Alexandre Pereira e César Isidro, aqui de azul e laranja, e os dois homens nos 20 km, os líderes da União de Futebol, Comércio e Indústria, o Nuno e o Bruno. Aqui a claque da Chamusca a apoiar estes últimos metros, este sprint final, onde tínhamos para os 10 km uma disputa ao sprint entre Alexandre Pereira da Associação Desportiva do Núcleo de Oeiras e a levar aqui a melhor sobre César Isidro, que ficava na segunda posição. O homem do Clube Atletismo de Óbidos era o segundo atrás do atleta de Oeiras, e João Plácido do Caracol Trail Team iria ser o terceiro, uma vitória com 33,16 para Alexandre Pereira. Uma prova muito boa, planinha, e sempre ali com o segundo lugar à cola. Uma prova excelente para fazer recordes pessoais. Aconselho bastante. Esta foi uma prova também muito renhida, até mesmo ao final. Exatamente, ajudámos-nos sempre até ao último quilómetro, e no último quilómetro já nenhum de nós dois falava, já sabíamos perfeitamente que era à garra, e estou muito contente por conseguir acabar esta prova ao sprint, que é uma prova tão emblemática como esta. Daniela Inácio, acompanhada do seu colega de equipa, que durante toda a prova fizeram a prova no mesmo ritmo, estava confortável na primeira posição dos 10 km e pronta para dar à Juventude Esportiva Almansor esta primeira posição em Almeirim, a terminar com esta vitória com 43 minutos e 5 segundos, a deixar depois na segunda posição a atleta algarvia Joana Hipólito da Associação Cultural Sambrazense com 44,48, e Helena Moreira da Ecatima conseguir na parte final passar para a terceira posição e fechar o pódio da geral.
Correu bem, eu vim agora de uma lesão de 3 meses, portanto foi uma prova mais para testar como é que eu estava, ver como é que estava a forma e pronto, acabou por correr dentro do que eu esperava. Tive a ajuda do Tiago Dias, que veio a puxar por mim e a acompanhar uma prova inteira e pronto, foi o que eu esperava. Estamos a acompanhar os históricos 20 km de Almeirim na estrada, justamente nesta fase, só a distância principal, os 20. Carla Dias, do Grupo Esportivo Santander Tota, vemos de vermelho nas imagens, tentava manter-se no pódio das mulheres nos 20 km, onde a segunda posição tínhamos Dulcineia, que estava isolada nessa segunda posição, como já vimos desde o início da prova, a manter-se então nesse segundo lugar, sétima o ano passado na Maratona de Aveiro com 3 horas e 15, mas depois a liderança para Rita Furtado. Rita Furtado esteve também no pódio em Menorca, em setembro, a aproveitar as férias para estar nesse pódio em Menorca. Segundo lugar também no Cebola Run em Rio Maior no mês de setembro, com uma vitória em Odivelas na corrida Dom Diniz em junho, um ano extraordinário que levou também ao pódio da corrida noturna da Costa da Caparica, ou o pódio dos 12 km Salvaterra de Magos em março. De facto, um regresso às provas depois de ser mãe extraordinário. Quando na zona da Tapada tínhamos os dois homens da frente, Nuno Lopes, que em setembro voltou a vencer a meia maratona de Viseu, com uma presença também no top 10 na meia maratona do Porto com 1h4:57, colocava o ritmo com o Bruno Santos, e depois a termos o homem do Ponte Rolense, Vítor Cerqueira, a tentar não deixar fugir o duo da frente, aqui nesta zona da Ponte Dom Luís, onde Vítor Cerqueira, já este ano vencedor também dos 10 km paralelos à meia maratona Rainha Dona Leonor nas Caldas no mês de junho, estava nesta Ponte Dom Luís, na zona da Estrada Nacional 114, que une Almeirim a Santarém, o homem que foi quarto na corrida das Fogueiras em Peniche no mês de junho, oitavo na corrida das Lesírias em março, um ano extraordinário para o Vítor. E Rui Alves, do Guilho Vai, tinha sido em outubro 11º na meia maratona de Ovar com 1h12:59, top 10 em Pombal na corrida do Bodo neste verão de 2025, e outros excelentes resultados, como o 6º lugar na corrida solidária de Reigoso este ano. Mas na frente da corrida, isolados, a termos Nuno Lopes, que já falamos aqui desses títulos europeus na semana anterior na Madeira, nos 10 km e na meia maratona, o homem que foi o ano passado campeão nacional de maratona na Maratona do Porto com 2h20:29, já lá vai esses tempos de 2022 com 2h13:41 na Maratona de Valência, ou 1h03:47 na meia maratona em Berlim, a ter então aqui Bruno Santos, homem que esteve também no pódio da escalada do Mendro este ano, vencedor do Grande Prémio de Santo António em Reguengos de Monsaraz, ou também vencedor dessa corrida Fernando Mamed em Beja, dois homens de facto com um potencial enorme na corrida em Portugal. E Ana Cleto, acompanhada de Rui Coleto, como é habitual nas provas, foi assim que estiveram na meia maratona de Viseu no mês de setembro, ou em muitas outras provas em Portugal, como foi também essa edição do Marvila Run neste verão de 2025, onde esteve no pódio do seu escalão. Tentava chegar perto da Carla, a atleta do Grupo Esportivo Santander Tota, nessa luta pelo pódio da geral dos 20 km. A Carla que vemos nas imagens nesta zona da aproximação dessa Ponte Dom Luís, que inaugurada 17 de setembro de 1881, com uma extensão de 1 km 213 metros, precisamente onde temos a Dulcineia, esta parte rápida e lindíssima do percurso, esta ponte que tem uma altura de 22 metros, 6 metros de largura, a possibilitar aqui a ida e volta dos atletas que iam chegar à zona da entrada da estrada que sobe para Santarém, da estrada conhecida como as Estradas Curvas de Santarém, e voltavam de novo a passar depois o Rio Tejo, onde aqui já temos nesse regresso para Almeirim a líder feminina, uma atleta também ela apaixonada por viagens, que fez em 2022, há 3 anos atrás, essa viagem também por muitos locais marcantes do mundo, a liderar aqui destacada a prova. E agora a oportunidade para escutarmos os naming sponsors desta jornada de atletismo. Borrego, Leonor e Irmão para os 20 km de Almeirim e a Teletejo para os 10 km. É fundamental estarmos aqui presentes, já há 3 anos que o fazemos. Tem sido uma alegria muito grande ver o desenvolvimento do próprio evento, cada vez melhor, e nós como empresa queremos partilhar
também com a própria população, tudo o que a população nos deu também a nós, neste desenvolvimento da empresa de há 50 anos atrás. É muito bom estar aqui com tanta gente, tanta presença e estarmos associados ao desporto e principalmente à saúde. E vamos lá então para o desfecho para já dos 20 km masculinos. Com Nuno Lopes, atleta nascido no concelho de Castro Daire, também ele há 2 anos, em 2023, vencedor da Maratona da Europa, este ano a vencer também em março a Corrida do Pai em Matosinhos, e aqui juntar ao seu longo historial de vitórias nas provas, esta vitória nos 20 km de Almeirim entrava nestes últimos metros para dar então à União de Futebol, Comércio e Indústria, que regressava ao atletismo neste ano 2025, ia ter a vitória nesta 38ª edição dos 20 km de Almeirim, com 1h06:11 para Nuno Lopes, mas melhor ainda para este regresso às provas da União de Futebol, Comércio e Indústria era a segunda posição de Bruno Santos. Bruno Santos já conta também no seu currículo com essa vitória pela Corrida Atlântica paralela à Ultra Melides Troia. Este ano quinto na Corrida dos Sinos, estar também no pódio nessa prova nacional de Masters da Meia Maratona do Seixal com 1h09:03 em março, e aqui a chegar tranquilamente, diria até calmo e tranquilamente, porque percebia que a segunda posição estava segura, olhava para trás e controlava esse segundo lugar para termos então a equipa Sadina da União de Futebol, Comércio e Indústria com a segunda posição de Bruno Santos, 1h08:47, e o terceiro lugar aí para o atleta do Guilho Vai, da zona de Ovar, com 1h08:57. Rui Alves chegava aqui nesta altura e cumprimentava então Bruno Santos a termos o pódio da geral masculina fechado. Correu bem, é uma prova espetacular, é com algum público a meio. Foi fantástico correr, foi a primeira vez que aqui vim correr. Vim com o objetivo de fazer um treino mais rápido e pronto, está feito. Um treino rápido que deu uma vitória. Sim, é assim, eu já sabia que ia a tentar ajudar o meu colega aqui pelo menos até aos 15, 14 km, e depois o meu treino tinha um bocadinho mais intenso, 20 minutos, e foi quando eu cheguei aos 20 minutos mais intensos, saí e sabia perfeitamente que ele nunca ia perder o segundo lugar, porque o segundo lugar já estava garantido, e então pronto, eu acabei por fazer o meu treino e acabei por ficar contente porque ganhei a prova e o meu colega conseguiu ficar em segundo. A prova correu bem, vim sempre com o meu colega de equipa, sabia a tática dele e foi seguir atrás dele. Ali perto dos 15 km ele acelerou um bocado, já perdi o comboio, tentei ir, mas ele estava muito rápido. Como é que foi correr nesta prova? Foi bom, foi diferente, nunca tinha vindo cá, foi a primeira vez, gostei bastante. É uma prova popular com muita gente a assistir, e isso dá outro alento quando se corre. Sim, sente-se muita gente, gostei. Correu bem, senti-me bem, vim aqui para tentar o pódio, consegui, estou contente. Dificuldades ao longo desta prova, que é uma prova popular também, portanto muito público a assistir. A dificuldade maior foi ficar logo de início quase sempre sozinho, andei sempre no quarto lugar, a faltar 2 km consegui alcançar o terceiro lugar e depois deu um bocado de ânimo para conseguir alcançar o pódio. Não é a primeira vez, já esteve aqui numa outra edição. Houve algumas diferenças? Não, foi igual. A primeira vez correu bastante mal. Tinha na cabeça este ano vir aqui e conseguir fazer uma prova, tentar o pódio, consegui, estou contente. Rita Furtado aproximava-se desses últimos metros para terminar o mês de outubro da melhor forma, alcançando mais um pódio e mais uma primeira posição, como na semana anterior em Alhandra, na corrida Simpor, a atravessar um grande momento de forma. Ela que, desde que foi mãe, que depois regressou às provas, já bateu os seus recordes pessoais nas várias distâncias e preparava-se para esta vitória na 38ª edição dos 20 km de Almeirim, com muito público preparado para receber a atleta que com 1h22:51 levava a melhor na vertente feminina e vencia a edição de 2025 dos 20 km de Almeirim, para deixar depois na segunda posição Dulcineia Silva, de uma geração
bem diferente no atletismo, a chegarem aqui nesta zona onde depois, no final do ano, à noite, decorre a São Silvestre de Almeirim, 1h27:54 para Dulcineia Silva, e a terceira posição para Ana Cleto, dos amigos do atletismo de Mafra, a conseguir chegar ao pódio na parte final do percurso. Correu muito bem, dentro das expectativas. Vai representar. É a primeira vez? É a primeira vez que faço os 20 km de Almeirim, sim. Já estavam no plano há algum tempo, mas foi a primeira vez que se proporcionou. Preparar uma prova como esta, como é que é feito? É assim, antes de ser mãe, estava habituada a fazer maratonas, portanto já estou habituada a fazer muitos quilómetros por semana e, portanto, agora foi um bocadinho retomar essa quilometragem. Esta é uma prova popular e de grande história. Estar aqui e vencer logo à primeira na estreia tem um sabor especial. É, sim, um sabor muito especial. Eu em Almeirim já corri várias vezes, mas estes 20 km são efetivamente a primeira vez e realmente é uma honra muito grande. Foi tranquilo, estava bastante calor, eu sinto um bocadinho com o calor, mas fui gerindo e correu bem. Dificuldades sempre temos, ia dizer que não, não posso dizer que não, mas correu bem e o resultado foi excelente. São os 20 km de Almeirim. Vamos já para o balanço final da organização com Marco Nunes, o diretor de prova, e ainda com Domingos Martins, o presidente da Associação 20 km de Almeirim. O balanço é muito positivo. Tivemos uma grande ajuda de São Pedro, como é óbvio, mas não houve incidente nenhum, a prova correu lindamente. Os atletas gostaram do percurso, mais uma vez, alguns são muito repetentes e é bom que eles continuem a vir, e temos de tentar melhorar mais qualquer coisinha para o ano e tentar sinalizar os primeiros atletas, que acho que merecem, todos os primeiros atletas merecem ser sinalizados. Foram 38 anos que nos deram os ensinamentos para fazer um trabalho que as pessoas gostem de vir ao Almeirim e aproveitamos a oportunidade para mostrar o que temos por cá, daí a conseguirmos o número de atletas que cá estão, para nós é muito importante saltar. E assim foi a reportagem na 38ª edição dos 20 km de Almeirim.